Sejam bem-vindos a mais um FT Education Responde. E hoje a gente vai falar de um tema que é a avaliação das bobinas de ignição com e sem módulo integrado. Como eu sei se ela tem um módulo integrado? E eu vou dar uma explicação utilizando aí a medição com multímetro. Então fica aí que o vídeo de hoje é falando sobre avaliação de bobinas. A pergunta de hoje é do Carlos88. Beleza, Christian? Tudo bem? Espero que sim. Como identificar a bobina de ignição com um módulo integrado? Tem um Gol 2004 1.6 Total Flex original e estou instalando uma FT450. De uma forma didática, eu gostaria de encontrar ou descobrir se a minha bobina de ignição tem módulo integrado ou não. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu tenho aqui, eu já selecionei duas bobinas de ignição. A gente tem uma bobina de ignição da Bosch, que é utilizada na linha Fiat, do ponto T-Jet, em alguns carros em Renegade. E essa bobina, em combinação com uma Spark Pro, ou seja, ela não tem módulo integrado, ela é uma combinação ótima. A gente já fez um vídeo falando sobre isso, tá? Falando em vídeo, tá, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês ou apresentar para vocês um vídeo introdutório falando sobre conceito de sistema de ignição. Vou deixar o card aqui para vocês, deem uma olhadinha que vale a pena para quem quer entender um pouquinho melhor sobre o assunto, inclusive sobre essa medição. Por quê? Porque envolve entender sobre o circuito, a verdade, o enrolamento primário e o enrolamento secundário de uma bobina de ignição. Se você curte esse tipo de material que a gente faz aqui para você, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, e fique sempre alerta aí a novidades sobre todas as informações que a gente traz aqui para você. Bom, eu vou utilizar a ferramenta multímetro avaliando duas bobinas de ignição, como eu falei. Eu tenho essa bobina de ignição, que é do ponto T-Jet, tá? E eu vou fazer a medição do primário, sempre a medição do primário da bobina. E essa medição do primário da bobina, nesse caso, eu vou ter que medir ela na escala de 200 ohms, vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, a primeira forma que eu vou mostrar para vocês, se a gente olhar no material que está disponível lá no site da Feltec, tem bobinas de ignição. No manual de sensores e atuadores, tem todas as bobinas de ignição que a gente já mediu. Então, não são todas, essas duas são exemplos que a gente pode trazer. O que a gente observa lá? Esse part number, que é o final 504014 da Bosch, ele explica lá no manual que é uma bobina sem ignição integrada. E como é que a gente pode fazer da segunda forma entender isso, tá? Eu já selecionei aqui o multímetro, ele está em 200 ohms, e aí eu vou fazer a medida entre os dois pinos, que é o 1 e 3, para a gente medir a resistência do primário. Vocês conseguem perceber ali, ó, que tem em torno ali, ó, 0,7, 0,6 ohms, é a resistência do primário da nossa bobina. O que acontece? Esse sistema de ignição, como ele não tem módulo integrado, vou ligar uma Spark Pro, que é esse módulo aqui. Essa Spark Pro, a resistência que ela permite até 0,4 ohms. Então, a gente volta lá, vocês conseguem perceber, deu 0,6, né? Então, eu posso ligar, ó, quando ela estabiliza ali 0,6 ohms, essa é a resistência do primário dessa bobina. Então, esse conjunto aqui, eu consegui fazer agora duas avaliações. Primeiro, que ela é uma bobina sem ignição integrada, sem o módulo integrado, e ela tem a capacidade de ser utilizada com o módulo Spark Pro. Agora, nós vamos avaliar outra bobina muito utilizada, que é a bobina que a gente chama de Gol MI, tá? Que ela é aplicada para carros com distribuidor, mas a gente pode usar aí para acionamento individual por cilindro. Percebam que agora eu vou mudar a escala de 200 ohms para 2 kΩ, 2000 ohms. Então agora a gente vai medir, olha lá a resistência que ela vai ter. 1,5 kΩ entre dois pinos aqui. Então o que está acontecendo? Por que está acontecendo essa diferença, né? De 0,6 ohms para 1,5 kΩ. Se a gente observar nessas imagens, o que a gente está medindo? A gente está medindo diretamente o primário
da bobina, ou seja, esses dois pinos estão medindo o primário, o enrolamento primário da bobina, ele tem uma ligação direta com o primário da bobina. No outro caso, a gente pegou uma bobina com um módulo de ignição integrado, ela está lá, ao final 04, que é essa bobina que a gente tem aqui, ela tem tanto da Bosch quanto da Delphi, com esse mesmo final 04, e na aplicação do GO-MI. E quando a gente mediu lá entre o pino que é 1 e o pino 2, o que a gente percebeu? A gente mediu, na verdade, não foi o enrolamento primário, a gente mediu esse circuito eletrônico aqui. E esse circuito eletrônico tem uma resistência muito maior do que a do primário de uma bobina. Então, se a gente olhar aqui, ó, é esse componente eletrônico ou esse circuito eletrônico que é o que a gente está medindo. Então, a melhor maneira de avaliar é, primeiro, olhando no manual se existe o part number e se a gente já fez essa avaliação, ou fazer a medição, como eu expliquei para vocês. Quando ela está na faixa de ohms, né, até aí 1 ohm, 1,2 ohms, a gente vai conseguir acionar, ela é uma bobina que não tem módulo integrado. Quando ela está na casa de quilo-ohms, que é esse caso aqui, que deu 1,5 quilo-ohms, eu estou medindo, na verdade, não a resistência do primário, e sim a resistência do circuito eletrônico que está acionando o primário da bobina. Bem, Carlos, então, para resumir, primeiro passo, você vai lá no nosso manual de atuadores e sensores e verifica se o part number não está lá e já tem a descrição na segunda coluna se ela tem ou não módulo. Caso você não encontre, você pode executar o mesmo processo que a gente fez aí na prática agora. Eu posso medir ela e verificar a resistência do enrolamento primário. Se essa resistência for uma resistência bem baixa, na casa aí de 1 ohm, nesse caso aqui deu 0,6, ela necessita de módulo de ignição. Se a resistência for muito alta, nesse caso aqui deu na casa de 1,5 quilo-ohms, é porque a gente está medindo não a resistência do primário, e sim o circuito eletrônico. Uma coisa muito importante, já que nós estamos falando sobre esse assunto, módulo de ignição, a gente está aqui com o Calibra, né? E aí esse Calibra, ele utiliza uma ignição chamada CDI. Esse sistema de ignição, ela tem uma resistência que não permite a utilização com o Spark Pro. Ela necessita de um outro módulo de ignição chamado FT Spark. Então, ali já é um uso mais extremo, né, para outro nível de potência. Acredito aí que a grande maioria dos projetos, como a gente já falou em outro vídeo, vai ser atendido com essa combinação Spark Pro mais a bobina de ignição sem módulo integrado. Carlos, espero que eu tenha atendido a tua dúvida e quem ainda tiver dúvida sobre o assunto, só escrever aí nos comentários.